Depois de quase 15 anos, a franquia Premonição finalmente está de volta com um novo capítulo, Premonição Laços de Sangue. Mas será que esse retorno realmente vale a pena? O final faz sentido? E o que isso tudo muda nos filmes anteriores? Fica comigo que eu te explico tudo. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Já deixo logo o aviso que esse vídeo aqui vai estar cheio de spoilers do filme, então se você ainda não assistiu, corre lá, assiste e depois volta aqui, beleza? É o seguinte, Premonição Laços de Sangue pode não ser perfeito, mas com certeza não é uma decepção. Muito pelo contrário, esse filme conseguiu resgatar tudo que a gente ama nessa saga. Mortes criativas, clima de tensão e aquele charme absurdo que somente Premonição tem. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é como o filme ampliou o universo da franquia, conectando todos os acontecimentos de forma inesperada com os filmes anteriores. E tudo isso começa justamente lá no final dos anos 60, quando o casal Paul e Iris vão jantar num restaurante muito famoso num prédio gigantesco chamado The Skyview. O Paul queria justamente pedir a Iris em casamento, só que antes disso acontecer, ela tem uma premonição terrível. O prédio inteiro desaba em uma sequência absurda de desastres. Gente caindo do alto, pegando fogo, sendo esmagado por elevador, piano, um verdadeiro caos. E é claro, a Iris entra em pânico, começa a avisar todo mundo e consegue evitar a tragédia. Só que, em Premonição, a gente sabe muito bem, tentar enganar a morte tem o seu preço. Toda essa galera que sobreviveu nesse dia não deveria ter sobrevivido. E o pior, eles tiveram filhos e os filhos deles tiveram outros filhos. E adivinha só? A morte foi atrás da linhagem inteira. Ou seja, o filme deixa implícito que todas as mortes dos filmes anteriores pode ter sido uma consequência direta da interferência da Iris lá no passado. Todos os personagens que a gente viu nessa franquia eram descendentes das vítimas salvas. E é justamente por conta disso o nome do filme Laços de Sangue. Porém, nesse ponto da história também entra a neta da Iris, a Stephanie, que começa a ter pesadelos recorrentes com esse desastre que ela nem viveu. Só que tem um detalhe, a Iris está doente, está quase morrendo. O que aparentemente despertou na Stephanie, por meio desse laço de sangue, o dom dela poder ver a premonição da avó e também ter uma sensação maior em relação aos perigos. Além disso, nesse momento da história, a morte já está cercando o fecho em volta da família da Iris, já que provavelmente ela já conseguiu riscar da sua listinha da morte todos os descendentes e sobreviventes do acidente de 60. A morte demorou para chegar na família da Iris porque, como a gente viu em sua premonição, ela foi a penúltima a morrer. Mas agora a fila recomeça por ela e então segue por seus descendentes. E daí pra frente é só tragédia. A primeira a morrer é a própria Iris, que de certa forma se sacrifica tentando entregar o livro sobre tudo que ela pesquisou em sua vida para Stephanie. E sim, existe uma forma de tentar burlar esse sistema macabro, mas calma que já já a gente chega nessa parte. Depois que a Iris parte dessa para melhor, é a vez do seu filho mais velho, Howard, o tio Howard, como a gente viu lá no filme, que acaba sendo morto por um triturador, uma cena bem chocante que a gente já tinha visto no trailer. O próximo na fila da morte são seus descendentes, então levando ao filho mais velho, Eric. Só que então nós temos um pequeno plot twist. Acaba sendo revelado que o Eric não era filho biológico do Howard porque a mãe dele pulou a cerca. E é por isso que ele escapa da morte, pelo menos por um tempo. Pulamos então para a filha do meio, Julia, que vai correr e acaba indo parar dentro de um caminhão de lixo, tendo uma das mortes mais chocantes e medonhas aqui do filme, sendo esmagada pelo triturador. Então a próxima vítima é o irmão mais novo deles, o Bob. E é justamente nesse momento que entra aquela parte que eu comentei antes sobre poder enganar a morte. Nesse momento, o grupo vai atrás de William Bloodworth, isso mesmo, o clássico personagem do Tony Todd que aparece em todos os filmes da franquia e que nós, fãs, sempre achamos que era a personificação da própria morte ali dentro da franquia. Só que aqui é revelado que, na verdade, não é bem isso. Na verdade, o William Bloodworth é o garotinho que é salvo pela Iris lá em 1968 e que em sua premonição é o último a morrer. Ou seja, ele tá também nessa fila da morte. Mas voltando pro presente, nesse momento, o William explica pro grupo que existem duas formas de tentar enganar a morte. A primeira é
Ou você mata alguém e aí herda o tempo de vida restante dessa pessoa, ou você morre e é ressuscitado, o que teoricamente quebra a ordem da morte. Como ocorreu lá no segundo filme da franquia com a Kimberly, que lá no filme se joga no lago, é morta afogada e em seguida é ressuscitada. Até onde sabemos na franquia, ela é a única personagem que conseguiu enganar e que sobreviveu. Tendo essas informações, o Eric tem um plano para salvar o seu irmão. Dá um bolinho com nozes para ele, já que o rapaz é alérgico, e em seguida levar ele para os médicos para ser ressuscitado, enganando assim a morte e quebrando todo o ciclo. Mas é claro, minha gente, que nada disso dá certo. E como eles estão no hospital, tem uma máquina de ressonância magnética que se liga sozinha, começa a puxar tudo que é de metal, incluindo os piercings do Eric, que faz o rapaz ficar preso e acabar sendo dobrado ao meio, tendo uma das mortes mais chocantes e brutais aqui do filme. Sério, essa pra mim foi a pior. Comenta aí embaixo pra mim pra eu saber qual foi a pior morte pra você. E o curioso nessa cena aqui é que o Eric acaba morrendo mesmo sem ser da linhagem sanguínea ali da Iris. Mas o filme elegantemente explicou o motivo disso acontecer. Como o próprio Bloodworth diz em um certo momento, se você mexe com a morte, ela bagunça tudo. Pra mim não é uma explicação muito convincente, mas vamos aceitar por hora. Mas enfim, o Bob até consegue usar a sua injeção de epinefrina, o que começa a aliviar ali todos os seus sintomas da alergia, só que então ele é morto por uma mola que é solta de uma máquina de vendas. E então, com isso, só restam 3 na lista da morte da família da Iris: Marlene, a mãe da Stephanie, a própria Stephanie e o seu irmão Charlie, exatamente nessa ordem. Eles fogem para a cabana em que a Iris vivia para tentar quebrar o ciclo, mantendo a mãe deles ali presa o tempo todo, para que assim a morte não consiga seguir na sua lista de mortes. Inclusive, antes deles chegarem lá na cabana, tem um easter egg bem legal, porque mostra passando um caminhão cheio de troncos, o que faz, é claro, a gente se lembrar de tudo que aconteceu lá no filme 2. Mas como todo fã da franquia sabe, isso não é sinal de coisa boa. E é justamente por isso que quando eles chegam lá na cabana, tudo dá errado. Uma brasa entra na cabana e como tá batendo um vazamento de gás, tudo explode. A Steph acaba ficando presa no carro, o Charlie é soterrado e a Darlene morre logo após conseguir salvar o seu filho, sendo esmagada por um poste. E nesse momento a Stephanie até é salva porque ela tinha se afogado, ficado inconsciente e o seu irmão foi lá e reanimou. Só que logo depois, no finalzinho do filme, eles descobrem que não foi exatamente isso que aconteceu. A Stephanie tecnicamente nunca morreu porque o seu coração nunca parou. Na verdade, ela só ficou inconsciente pela falta de oxigênio no cérebro. Ou seja, ela não morreu. Ou seja, ela não foi ressuscitada, como aconteceu com a Kimberly lá no segundo filme. Resumindo, tanto ela quanto seu irmão não tinha saído ainda da lista da morte. E é aí que vem o golpe final aqui do filme. A mesma moedinha que o garoto roubou lá da fonte em 1968 reaparece. Em um certo momento do filme, ela tinha caído ali do caderno da avó da Iris e então tinha ido parar com uma senhorinha. Essa senhorinha reaparece nesse final do filme, derruba a moeda e essa moeda vai diretamente cair nos trilhos de um trem, que provoca um acidente absurdo, levando à morte do Charlie e da Stephanie por troncos também, olha só. E com isso, o ciclo da morte chega quase ao fim, porque nós temos o último sobrevivente lá de 1968, William Bloodworth, que realmente só estava esperando pela sua hora da morte. Mas pelo menos ele pôde viver bastante. Nem nesse filme e nem nos anteriores diz alguma coisa sobre o William ter filhos e ter netos. Se ele tiver, com certeza a morte vai atrás deles depois de matar o William. Mas eu acho que não é bem o caso, a não ser que eles queiram estender a franquia, não é mesmo? Mas se esse não for o caso, tecnicamente falando, todo o ciclo foi terminado, foi finalizado justamente com a morte do William, que a gente não vê em tela. Só um ponto curioso que eu queria comentar aqui é que justamente quem começou toda a tragédia lá em 1968 foi o garotinho que rouba a moeda da fonte. E lá é dito que isso traria azar. E aqui meio que tem uma finalização com a moeda causando a morte de todos os personagens que restavam. Ou quase, pelo menos. Tenho que admitir que no momento em que passa a cena da moeda caindo lá do caderninho da avó da Iris, eu pensei comigo mesmo que estava vendo a hora do filme meio que explicar que tudo o que aconteceu foi somente porque um garoto tirou uma moeda de uma fonte e isso
trouxe azar. Mais ou menos foi isso que aconteceu? Foi, mas não foi exatamente a explicação que o filme quis dar, porque seria cômica e até um pouco besta, se a gente for pensar bem. Enfim, Premonição Laços de Sangue é um bom filme da franquia, eu diria que é um renascimento da franquia muito bom, que até explica algumas coisas do passado e fecha todo esse ciclo, deixando aí talvez um ponto final nessa história, mas eu acho que se tiver sucesso, Hollywood sempre dá um jeitinho de trazer mais filmes, então a gente vai ter que aguardar. E é claro que apesar do filme ser bom, eu ter gostado bastante, tem muita coisa aqui que é exagerada, que não faz tanto sentido, que é um pouco ridículo, e é por isso que eu tô pensando em fazer um outro vídeo aqui pro meu quadro As Cenas Mais Ridículas, que eu vou deixar aqui na playlist pra vocês conhecerem, que eu acho que valeria muito a pena. Se vocês quiserem ver isso, comentem aí embaixo também, porque eu tenho certeza que seria muito divertido de fazer. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder outros vídeos de críticas, de final explicado, do quadro Cenas Ridículas. Enfim, eu trago de tudo um pouco por aqui, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigada por ter me acompanhado, vejo os outros vídeos do canal, hein? E até mais!